Fala aí, pessoal. Beleza, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, dessa vez a gente vai estar continuando aqui as aulas de DDoS, tá certo? Negação de serviço. A gente vai entrar agora na segunda sessão, né? E a gente vai estar trabalhando conceitos importantes de um DDoS. Tem coisas que a gente precisa saber um pouco mais para a gente entender como é que é classificado os ataques de DDoS, como é que eles funcionam efetivamente, e como é que a gente roda isso aí no programa, que tipo de aplicação, que tipo de ataque a gente deve procurar. E a gente vai entender que DDoS ele não é uma coisa tão simples assim quanto o imaginário popular deixa. Pela ideia, parece ser uma coisa bem simples, né? Você só vai enviar o pacote o máximo possível. Mas existem várias maneiras de fazer isso. E existem várias maneiras de bloquear isso de acontecer. Por causa disso, existem novas maneiras de ir criando DDoS diferentes. E às vezes utilizam até poder computacional de terceiros, né? Falhas que tem na própria internet. O primeiro conceito que a gente tem que saber é flood, né? Significa inundar no inglês, né? E é um conceito muito importante que quando a gente... Vocês vão ver, a gente vai ter uma classificação aí que a gente vai ter ataques do tipo flood. Então, existem vários tipos de inundamento de pacotes, geralmente feitos pelos mais diversos tipos de protocolos, né, na quarta camada, na terceira camada. A gente tem amplificação de ataque, que é basicamente você ampliar o tamanho dos pacotes, né, a quantidade de pacotes que tem. O subtipo da reflexão, né, do ataque do tipo refletido, que a gente vai ver um pouco mais. A gente tem banda, né? É você consumir toda a banda de pacotes de uma determinada rede. Não tem a conexão celular que você tem. Você tem uma quantidade de banda. Limitar a banda de determinada rede interna, basicamente você limitar a velocidade que isso daí vai acontecer. Então, 3 MB, 4 MB, você limita isso tanto que chega uma hora que fica inviável. A gente tem protocolos, né? O UDP e o TCP. Lembrando, camada de transporte, né? O DP é uma conexão direta em que tem perca de pacotes. O TCP não tem, né? É uma conexão completa, com Tree Handshake, em que não há perca de pacotes. O DP serve mais para conexão como áudio e live stream. O TCP para conexão de vídeo, para ler textos e coisas assim. E a gente tem o conceito de reflexão, né? Que é um subtipo da amplificação. Quando isso aqui tem mais a ver com spoofing. É mais ou menos o seguinte. Você manda uma determinada conexão para um computador, ele vai responder para outro computador. Então você manda um pacote que faz ele responder para outro computador, que faz ele responder para outro. Aí vai tendo a reflexão. A gente tem um conceito importante de ataque do tipo spoof, né? Como eu falei, spoofing, envenenamento. O conceito de envenenamento é o seguinte: eu sou atacante, né? Eu mando um pacote modificado, né? E esse pacote diz que eu vim de tal IP, que não é o meu IP verdadeiro. Então eu digo, ó, eu sou do Amazonas, né, e eu quero enviar tal mensagem para você. Sendo que, na verdade, eu sou de São Paulo, por exemplo. Aí você está enviando um pacote dizendo que você é do Amazonas. Então eles vão responder para Amazonas. Eles não vão responder para São Paulo. Basicamente isso. Então a gente pode ver aqui, rede amplificada, né? Então ele manda um spoof para endereço de IP. Eles respondem a uma vítima certa, né? Então você manda, ó, mandar para esse computador. Esse computador ele responde para a vítima, para quem efetivamente vai receber o ataque. Então, quem vai receber o ataque aqui nesse caso é o Amazonas. Então, eu quero atacar o Amazonas. Vou dizer que eu sou do Amazonas e enviar uma carta, né? Chegou a carta aqui nesse computador, no correio, né? O correio vai dizer, ó, não, você vai para Amazonas, está o endereço, sendo que a casa é de outra pessoa. Basicamente é o seguinte, uma forma melhor de entender isso, é como se você assinasse uma revista, né? No nome com o endereço da casa do seu amigo. E assinasse, sei lá, milhões de revistas, tá certo? Com o endereço da casa do seu amigo. Então todas as revistas vão estar chegando na casa do seu amigo. Esse é o ataque. Eles não vão chegar na sua casa. Mas foi você que foi o autor do ataque. Isso é spoof, envenenamento. Aqui a gente tem uma classificação dos tipos de DDoS de acordo com a camada OSI, né? E por tipo também. Então a gente tem ataque por volume, por exemplo, que é basicamente mesma coisa de inundação. Ataque de protocolo, né, nas terceiras e quartas camadas, então aqui é TCP/IP. E a gente tem na sétima camada, que é a camada de aplicação, né, a camada de apresentação. Certo? A gente tem um ataque de volume, né, que é um ataque de volume. Ataques que usam uma quantidade massífica de tráfego saturando a largura de banda do seu alvo. Então vai impedir a quantidade de banda que você vai ter. Ataques volumétricos são simples de gerar por empregarem técnicas simples de amplificação, tá certo? De ataque. Como isso gera o ataque no alvo, né? A quantidade de tráfego gerada pelo ataque pode bloquear o acesso completo à fonte final, né? Então, quem vai ser atacado? A magnitude do ataque é comumente
mensurada em bits ou em pacotes por segundo. Então isso daqui é importante também. Quando a gente fala de um ataque volumétrico, a gente tem que utilizar uma classificação de mensuração de ataque. No caso, bits por segundo. Ele pode ser... A gente tem alguns exemplos aqui de ataque. Tem o ataque de UDP Flood, TCP Flood, né? Então esse daqui é na camada de aplicação. DNS Amplification, então amplificação de DNS. E NTP Amplification, então amplificação de NTP. Tá certo? Então ele consome o objetivo aqui é simples, é consumir toda a banda de um alvo, né? Ou tem a ver com a velocidade, né, que você vai ter de conexões ali. Então, se é 4 MB, se é 5 MB de velocidade que você tem. A gente tem os ataques de protocolo, que deixam o alvo inacessível por explorar fraquezas na camada 3 e na camada 4. Né, que são a TCP/IP, por exemplo. Esses ataques eles consomem toda a capacidade de processamento do alvo, ou de partes intermediárias disso daí. Então a gente pode ter um firewall que está entre o caminho do alvo e do atacante. Né? Então ele vai consumir, ao invés de consumir do alvo, ele pode acabar consumindo do firewall, causando disrupção do serviço. Então o serviço cai. Então a gente tem aqui exemplos do ataque SymFlood, né? SymFlood, eu falei em uma aula aí que eu tive no Nmap, tá certo? Acredito que seja recente. E Ping da Morte, né? Ping of the Death. Não sei se eu já cheguei a falar, mas é um ataque bem simples, que era utilizado bem antigamente. Mas hoje em dia não chega a ser tão utilizado. E a gente tem os ataques na camada de aplicação. Ataques que exploram a fraqueza na camada 7, modelo OSI, tá certo? É mais difícil de ver esses ataques e mais difícil de mitigar os ataques. Certo? Porque geralmente eles são ataques bem simples. São ataques que, apesar de terem um poder computacional mais fraco, né, você precisa de mais computadores, eles são mais difíceis de identificar porque são computadores, são conexões reais. Tá? O atacante, né, ele estabelece uma conexão com o alvo e deixa o servidor dele exausto, recursos, tá certo? Monopolizando os processos e as transações que aquele determinado servidor está fazendo. Então a gente tem um ataque HTTP Flood, né? Então, esse daqui lembra alguma coisa para vocês? HTTP é o protocolo de exibição. Né? Então, você está mexendo no site, ele é HTTP ou HTTPS. Né? Então, isso daí é da camada de aplicação, a primeira camada, que é a exibição do site em si. Certo? Então, você vai enviar uma quantidade absurda de requisições desse tipo aqui. E ataques no servidor DNS, no serviço DNS. Beleza, a gente tem a camada de aplicação. Esse tipo de ataque de DDoS, às vezes, referido como um ataque de DDoS de sétima camada, em referência à sétima camada do modelo OSI, certo? Visa especificamente as fraquezas em um aplicativo ou servidor, e por meio delas que o hacker estabelece uma conexão a fim de esgotar esgotar os recursos, monopolizando o processo de transação, como eu falei. Os ataques visam uma camada em que a página da web são geradas no servidor e entregues em uma resposta à solicitação HTTP. Então, as páginas da web são geradas pelo servidor, né, e são entregues a determinada requisição. Ele vai se aproveitar disso. Todos os tipos de falha desse tipo vão se aproveitar disso. Uma única solicitação HTTP é fácil de ser executada no lado do cliente. Pode ser difícil para o servidor de destino responder. Né? Então, você pede um site, uma página de site, você pode pedir isso várias vezes, entendeu? Então o servidor vai demorar muito tempo para responder. Você pede essa página, o servidor demora 5 segundos para responder, mas você pede 10 vezes em 5 segundos. Então o servidor ele vai demorar 50 segundos para responder, entendeu? Então é mais ou menos isso. Então aqui tem explicando por que o servidor demora um pouco, né? Por causa que ele faz uma consulta no banco de dados e tal. É um ataque mais sofisticado do que o tipo Flood clássico, que é a inundação simples de pacote, então você só mandar pacote, não é um ataque simples que eu falei. Pois é mais difícil de ser detectado exatamente por precisar de tantas máquinas para ser concluído. Isso gera uma taxa de tráfego baixa com inundações de GET e POST. GET e POST, né, são para você mexer um pouco com banco de dados, um pouco com PHP. Então esse daqui tem a ver com administração de sites e uma conexão mais para o lado do servidor. Esse GET e POST daqui a gente vai aprender mais em vulnerabilidades web, tá certo? Isso daqui é bem importante de saber. Esse tipo de ataque vai ver vulnerabilidades, né, em servidores mesmo. Apache, Windows, OpenBSD. Trava o servidor, como qualquer ataque DDoS, e é medido em solicitações por segundo, tá certo? Então aqui ele era medido em bits. Esse é medido em solicitações.
Eu vou fazer 1000 solicitações em um segundo, por exemplo. Aí o servidor vai demorar bastante tempo para responder essas solicitações minhas, né, que estão sendo enviadas para diversas máquinas diferentes. E o resultado é que ele vai começar a travar. Esse é o objetivo da falha, né? Então aqui, o que eu estava falando, os tráfegos são verdadeiros. Então eu posso ter um computador pedindo para acessar tal página. Isso é um tráfego verdadeiro, isso não é um tráfego malicioso. Estou realmente pedindo para que computadores acessem aquela página inúmeras vezes. Lógico, eles estão sendo controlados por mim, mas eles estão acessando a página, eles estão pedindo a página inúmeras vezes. Então são vistos mais como tráfegos verdadeiros do que como maliciosos. Certo, aí aqui tem falando um método de mitigação que você pode utilizar, né? Que é você ver, ó, estão pedindo muito essa página, bloqueia, entendeu? Vale mais a pena do que ficar pedindo e o servidor travar. Aí a gente tem os tipos de ataque na camada de aplicação. Sempre é aquela questão da apresentação do site. Pedindo get, post, fazendo o servidor trabalhar demais para ele enviar a página para mim milhares de vezes. Né? Então estou pedindo para o servidor fazer um processo que ele demora bastante tempo para fazer, que é gerar uma página. E eu estou pedindo para ele fazer isso várias vezes por vários IPs diferentes. Então é difícil de saber disso. A gente tem aqui alguns tipos de ataque, né, que é bom a gente saber. O HTTP Flood normal, Single Request HTTP Flood, fragmentado, né, pacotes fragmentados. Tem vários aqui, eu não vou falar tudo. Aí conclusões sobre a sétima camada. Isso daqui é interessante. A gente está vendo aqui todas as coisas que eu já falei, né, eles estão na camada superior da OSI, então a sétima camada. Tem baixo consumo de largura de banda, né, então você está fazendo requisições. É uma coisa simples, você não precisa... Você não está assistindo um vídeo, por exemplo. Tem uma aparência legítima e furtiva, né? Então ele parece ser uma requisição sempre certa, né? São vários computadores pedindo a requisição web que aparenta ser inocente à vista dos IDS e tal, firewall. É não volumétrico, isso aqui é importante. O volumétrico é quando você pede muita informação por a partir de um período de tempo muito grande. Então, eles não visam consumir a largura da banda. Ao invés disso, eles pedem várias requisições de uma vez. É muito popular também, certo? Hoje em dia ainda. E é difícil de se defender. Certo. Agora a gente tem um ataque na terceira e na quarta camada do modelo OSI, né? Que é o segundo tipo, né? O ataque de protocolo. Lembrando, esse é o nome do ataque. Ele só serve para a terceira e quarta camada. É ataque de protocolo e pronto. Entendeu? Esse é o nome dele. Não tem porque a gente pensar assim, protocolo então é porque ele está atacando protocolos. Não. Ataque de protocolo é só a classificação dele. Ele tende a atacar principalmente firewalls, né, servidores de aplicativo web e balanceadores de carga. No caso, o que ele faz com os firewalls? Ele ataca a parte de gerenciamento do firewall. Então o firewall está ali, ele está classificando os IPs. Está vendo, ó. IP está vindo de tal conexão, está enviando tais coisas. Entendeu? Então ele está classificando tudo isso daí em uma tabela. O que ele vai fazer é fazer uma sobrecarga dessa tabela. Essa tabela ela vai ter muita conexão. E aí ela vai ter uma sobrecarga. Aí, efetivamente, o ataque vai ser realizado. Tudo que tem classificação assim, por tabela, eles podem, de alguma forma, fazer esse tipo de ataque. E ele é medido por pacotes por segundo. Você via X pacotes por segundo. Né, para determinada máquina. Né, para fazer esse bloqueio de tabela. A gente tem os tipos de ataque, né, de protocolo. TCP no Attack. Ataque de sessão falsa de TCP com ACK. Né? Ataque de sessão falsa com SYNAC. Tudo isso aqui a gente vai trabalhar no Nmap. O Nmap fala um pouco mais sobre isso. Tem o ping da morte. Certo, aqui tem vários. E a gente tem finalmente Flow de Attack. TCP sim. Né? Então a gente... aqui eu classifiquei. Certo, então aqui no caso a gente tem um SYN Flow. Né? Então aqui no slide eu tinha esquecido. Desculpa. O TCP sim, né? Coloquei aqui para a gente ler um pouco. Então, bora dar uma lida, né? E eu vou uma explicada. TCP sim, ataque, né? Tira vantagem do comportamento do Tree Handshake. Então, é a conexão completa que você vai fazer no TCP. A conexão TCP que você faz é um pedido de requisição, uma resposta, depois um pedido querendo saber se pode fazer a conexão. Então, ele vai dizer, oi, o servidor vai responder oi, ele vai perguntar, eu posso fazer conexão? Aí o servidor já vai deixar ele fazer a conexão. Não precisa perguntar mais. Então, basicamente, isso é o Tree Handshake. Né? E ele tira vantagem desse comportamento efetuado pelo protocolo TCP na conexão. O atacante faz um pedido de conexão para o servidor da vítima, um pacote carregando endereço de IP falsificado. Então, método de spoofing. Né? Você diz que é do Amazonas, mas na verdade você é de São Paulo. Você quer enviar um ataque para o seu colega no Amazonas. Né? De uma assinatura de revista, por exemplo.
Então você assina no endereço do seu colega. Você está mentindo para a empresa. Você está dizendo, eu sou daqui. Mas você não é. Você não é do Amazonas. Você é de São Paulo. Né? Aí, método IP spoofing. Né? Então ele faz um pedido de conexão e se aproveita desse IP spoofing. Como resultado, o servidor da vítima perde tempo e recurso computacional, podendo acabar ficando fora do ar. Então, às vezes você faz uma requisição para um local que não existe. Se você faz essa requisição, o servidor ele vai passar mais tempo fazendo essa requisição do que o normal. Então, como ele passa mais tempo fazendo essa requisição, ele fica insistindo naquilo ali. Ele vê, impossível, como é que esse local é baldio? Eu devo ter errado alguma coisa. Ele volta, faz de novo, tenta fazer a conexão até conseguir. Você vai fazer isso várias vezes, fazendo o servidor cair. Então, a gente tem um exemplo aqui de TCP SYN Flood Attack, né? Você envia para alguém, né? Aí um SYN package, né, com o IP alterado. Né? Então você tá aqui, tal máquina, né? Minha máquina eu envio com o IP de uma outra máquina que não existe, geralmente. Eu vou enviar e o servidor vai responder para essa outra máquina e não vai ter resposta. O buffer de memória da vítima, essa máquina aqui, começa a encher. Quando ele começa a encher, o buffer de memória é basicamente um entulhamento de memória. As conexões, a memória em si dele, começa a ficar sobrecarregada, né, da máquina, do computador. E aí, por causa disso, ele começa a travar, certo? A gente tem aqui um outro exemplo, né? Uma conexão SYN normal, né? Você envia um pacote SYN, ele envia um pacote SYN EC. Então aqui é oi, tudo bem? Aí ele, tudo bem, eu quero enviar alguma coisa. Oi, quer enviar alguma coisa? Aí, quero enviar alguma coisa. Ele estabelece a conexão. Aqui é o tipo de ataque, né? O ataque em si. Você diz oi, aí ele diz oi, quer enviar alguma coisa? Não tem resposta, demora. Aí depois ele envia um oi, então ele vai começar a ficar confuso e vai enlouquecer, basicamente isso. A gente tem aqui um exemplo, né? Mais um exemplo. Hello, my name is Mark, can I communicate with you? Então é basicamente o seguinte. O cara, né, que está fazendo DDoS, ele pergunta, oi, eu sou o Mark, eu posso comunicar com você? 10 mil vezes em um segundo ele faz isso. Ele diz, eu estou preparado, bora realizar a comunicação. Aí ele aloca um espaço na memória para realizar essa comunicação. Aí ele fica perguntando, e aí, Mark, vai fazer essa conexão? Sendo que ele está pedindo várias vezes, posso comunicar? Ele, e aí, vai fazer essa conexão 2? Vai fazer essa conexão 3? Vai fazer essa conexão 4? E nunca acontece, só fica subindo a memória dele. E a gente tem, por fim, aí o ataque de volume, né? Que é medido por bits por segundo, como eu falei, visando a banda. Isso é um conceito, às vezes, um pouco difícil de entender, mas eu espero que vocês estejam conseguindo. Eu vou deixar o slide na descrição, tá? Estou tentando daqui dar o máximo para explicar isso daqui, porque realmente é algo que eu ainda estou, algumas partes, aprendendo. Categoria de ataque tenta criar congestionamento, consumindo toda a largura de banda disponível entre o alvo e a internet. Grande quantidade de dados são enviados a um alvo, usando a forma de ampliação ou outro meio de criar tráfego massivo, como solicitações de uma botnet. Incluir inundações UDP, né? O DP demora um pouco mais, puxa muito tempo, conexão UDP. Inundação ICMP também, outra conexão que puxa um certo tempo. Outras inundações de pacote falsificado. Então aqui utiliza muito o conceito de spoofing, né? De envenenamento. Eu envio para um cara, mais uma vez, envio para um cara e eu não respondo, e ele vai alocar memória. Sendo que agora, utilizando o UDP e ICMP, vai criar, o objetivo aqui é simplesmente acabar com a rede de internet de celular do cara, né? Ou então de um servidor que está sendo utilizado. Ou acabar ou deixar mais lento. Saturar a largura de banda do site, atacando a magnitude e a medida em bits por segundo, certo? A gente tem aqui os tipos de ataque, amplificação de DNS e tal, VoIP, né? UDP Flood, né? Esses são os tipos de ataque. A gente tem um UDP Flood aqui. Então é basicamente o seguinte, eu tenho aqui uma botnet, tem um atacante com uma botnet, vários computadores ligados. Ele vai realizar uma conexão UDP, sendo que com o IP alterado. Então ele vai enviar a resposta para outro IP. A mesma coisa que a gente viu no Smurf, tá certo? E aí ele vai dizer, destino inalcançável desse pacote ICMP, tá certo? Então eu posso enviar também tanto o UDP pacote quanto destino inalcançável. O resultado é isso, basicamente. É a mesma coisa de um flow de TCP, sendo que agora é com UDP. Certo? A diferença é que o objetivo daqui é consumir a banda mesmo. A gente tem um ping flood, né, que é o ICMP. Então a mesma coisa, pinga com o IP alterado, né, IP falsificado, como resposta. Tem um Smurf Attack. Não falei do Smurf Attack, né? Eu falei do TCP. Esse é o Smurf Attack agora.
Basicamente é o seguinte, o Smurf Attack é um pouco diferente. Vai vir um atacante, ele vai atacar, vai enviar um pacote com ICMP alterado para um servidor, um roteador no caso. Esse roteador, ele vai enviar conexões para vários computadores que estão ligados a ele. Tá certo? Então eu ataco uma rede interna. E essa rede interna vai enviar várias conexões de volta para o roteador. E o roteador ele vai responder essas conexões não para esses computadores. Ele vai responder essas conexões para o computador da vítima. Então aqui é basicamente quase o conceito de uma botnet. Eu vou atacar um roteador que tem vários computadores ligados a ele. E esses computadores vão servir como massa, né, do meu ataque a uma vítima exterior da mesma rede. Aqui tem um vídeo explicativo, né? Vou deixar aí na descrição também para vocês verem. Aqui a gente tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar. A gente uma hora vai estar utilizando eles. Aqui tem esse Low Orbit Ion Cannon, né? Isso daqui foi utilizado. Vocês podem até ver em documentários dos anônimos. Né? Tem um cara que acaba utilizando isso daí. Mostram lá o... Enfim, tem aí vários programas. Beleza, pessoal. Agora a gente tem um ataque do tipo DDoS, né? De reflexão ou de amplificação de ataque. A gente vai entender melhor isso daí. Uma coisa um pouco recente, um pouco mais difícil de entender. Mas é o seguinte. Quando a gente fala de um ataque de reflexão ou de amplificação, a gente fala de trazer máquinas que não são da nossa botnet para ajudar. E a gente faz isso fingindo coisas. Eu finjo que o atacante, né, é a vítima do ataque. Então, eu como atacante vou chegar e dizer, não, eu sou a vítima do ataque. E eu vou fazer uma requisição para diversos sites ao mesmo tempo. Então, os servidores que vão receber isso, servidores de DNS, por exemplo, para acessar sites diferentes, né, eles vão estar pensando que determinado IP, né, que é o IP da vítima, quer realizar várias conexões, né, para acessar sites, acessar serviços para si. O que eu faço é fazer com que o atacante finja ser a vítima. Ele vai fingir que é a vítima. Ele vai enviar pacotes, né, envenenados. Não, ele não vai enviar pacotes envenenados. Na verdade, ele vai fazer o seguinte. Ele vai enviar pacotes, né, e os servidores eles não vão saber distinguir a vítima e o atacante. Então, como eu estou enviando pacotes, estou pedindo para esse daí enviar para o IP da vítima, todos os pacotes vão acabar indo para a vítima. Então, a gente pode dizer o seguinte. Tem um servidor aqui, por exemplo, e eu vou dizer, ó, eu sou 192.168.15, por exemplo. Sendo que eu não sou. Eu sou o 13, por exemplo. 192.168.13. É o meu IP, por exemplo. Mas eu estou fingindo que eu sou o 15. E aí eu vou pedir conexões com diversos sites para isso gastar o máximo de memória possível no meu computador. Eu quero fazer essas conexões com esses sites. Eu não sou o 15, mas eu estou fingindo que eu sou. E eu vou enviar esses pacotes para esses servidores. Né? Geralmente servidores de carga lenta. Né? Enviam pacotes muito pesados. E eles vão enviar não direto para o atacante de volta. Porque eles não sabem que o IP do atacante é o 13. Eles vão enviar para o 15. Né? Que é o IP que eu estou fingindo. Sendo que tem gente com esse IP, que é a vítima. A vítima está com 15, está com IP 15. 92.168.0.15. Né? Então os pacotes eles não vão vir para mim. Eu estou pedindo os pacotes, mas eles vão vir para outra pessoa. Já mas aí perceba, o atacante está fazendo o papel da vítima. No ataque de amplificação, isso já é outra coisa. Né? Ao invés de o atacante fazer o papel da vítima, ele não vai precisar fazer papel de nada. Ele simplesmente vai servir como ataque. E ele vai utilizar refletores. Então ele vai trazer mais gente que antigamente não eram escravos, né? Não eram zumbis da rede. Ele vai fazer com que essas outras máquinas trabalhem para ele. Então ele vai pedir requisições. Cada máquina dessa daqui que é zumbi vai pedir requisições e pedir para que envie para a vítima. Entendeu? Então pacotes espufados, né? Pedindo que envie para a vítima requisições em outros servidores. Então essa máquina ela não vai fazer conexão com a vítima. Ela vai fazer com outro computador. E esse outro computador vai enviar para a vítima. É basicamente isso, tá certo? É um pouco difícil de entender, mas tenta voltar no vídeo, tenta entender, parar, pausar, que você vai entender melhor isso daí. Saiba que o ataque de reflexão, você finge ser a vítima. Agora, por que são realizados DDoS hoje em dia? Né? Para ser realizados DDoS hoje em dia, existem diversos motivos para esse tipo de coisa acontecer. Não são motivos bobos, é um ataque está cada vez aí mais popular. Uma dessas maneiras é, por exemplo, por protesto. Né? Então a gente tem um grupo Anonymous, né? Não é bem um grupo, já foi um grupo, né? Mas hoje em dia não é bem um grupo. Mas ele faz ataques de protesto. Então eles
fazem ataques de protesto contra bancos ou coisas abusivas, coisas que eles acham erradas, né? Então eles fazem esses ataques e negam o serviço dessas empresas, né? De forma a prejudicar os serviços dele para que eles sejam ouvidos. Por concorrência, então são empresas que contratam hackers para fazer ataque a outras empresas concorrentes. Financeiro, né? Mesmo que menos frequentantes, a causa em que o responsável pelo ataque compromete a acessar mesmo, mediante um resgate. Então, isso daqui é o mesmo conceito de ransomware, né? Então, para eu parar o ataque, você vai ter que me pagar, né? Então, isso daqui é um ganho financeiro. Por status, né? Então, o hacker faz porque ele gosta de fazer. Existe, tá certo? E por segurança também. Então, alguns hackers, eles fazem esses ataques para demonstrar que existe falhas de segurança. Aqui tem algumas notícias de coisas que eu quero deixar aí para vocês verem. Vou deixar na descrição também. Beleza. A gente tem aqui algumas notícias que eu quero mostrar para vocês, tá certo? A gente tem, por exemplo, a notícia aqui da SegInfo, né? Ataques de DDoS, né? Com 17 terabytes por segundo, bate recorde. Né? Então, isso daqui é um exemplo de como os ataques estão se popularizando, tá certo? Eu não vou entrar na notícia, mas eu vou deixar na descrição para vocês acessarem e lerem. A gente tem ataque via IoT, então qualquer máquina que se conecta à internet pode, de certa forma, ser considerado um computador. Então você pode, por exemplo, usar sua geladeira que se conecta à internet para fazer um ataque de DDoS. Tá certo? Você pode utilizar sua impressora. Você pode utilizar sua Smart TV. É passível de ser utilizado. E também tem os ataques do tipo telefônico, né? Então existe ataque de DDoS não só para computador, mas também para telefone. A gente tem a prevenção agora, né? Como é que a gente previne que esse tipo de ataque aconteça? Então, a gente pode fazer o uso, né, de hardware front-end. Então, é basicamente a hardware para impedir a entrada de dados. Block holding, secure holding. Né? Prevenção baseada em IPS. Então, é aquele programa que fica rodando, vendo se alguma coisa está se comportando errado. Defesa baseada em DDoS. Firewall, roteadores vários, né? Então, você usa firewall para bloquear as conexões erradas. Né? Filtragem de upstream. Então, filtrando os dados para ver o que é verdadeiro ou não. E aqui a gente tem a tecnologia Cloudflare. Cloudflare é uma tecnologia interessante, é usada em alguns sites aí, que é basicamente o seguinte: você vai ter o Cloudflare, né, a empresa, e ela tem vários computadores diferentes, com várias conexões e com vários ranges de IP diferentes. E você vai se conectar ao Cloudflare, né? E aí quando você se conecta a ele, alguém queira atacar seu site, seu IP, ele pode até conseguir derrubar aquele IP, mas aí é simples, você muda de IP. Entendeu? O Cloudflare garante isso para você. Então, se você está recebendo muito ataque, no instante ele muda o seu IP. Não tem como isso acontecer mais. Então, basicamente, ele serve como uma entrelinha. Né? Ao invés de atacar ele, ao invés de atacar você, ele vai atacar o Cloudflare. E o Cloudflare garante que o seu site vai ter integridade. Aqui tem alguns sinais de DDoS, né? Sua internet começa a ficar mais lenta. Os sites começam a não aparecer. Você acessa o site, mas ele fica lá, serviço indisponível, alguma coisa assim. Você não pode acessar nenhum site. Então, alguns sites não acessam, mas você não poder acessar nenhum site é uma coisa diferente. E muito e-mail, muito spam, pode ser também sinais de DDoS. Como combater, né? Para mitigar os ataques de DDoS, principalmente quando eles ocorrem em alto volume, é preciso contar com a inteligência e infraestrutura de segurança robusta. Então, você precisa tá bem preparado para isso, ter vários IPs, você precisa ter firewall bem configurado, precisa ter IDS bem configurado, né? Ou você pode usar o Cloudflare, né? Tem várias opções, mas você precisa ter uma boa estrutura de rede para você poder responder na hora. Tá? Beleza. Monitoramento de dados, é basicamente isso. Se estão enviando dados errados, você vai ter um humano por trás avaliando se esses dados são esquisitos, para ele fazer, para bloquear dados, para impedir que esses dados continuem acontecendo. É bom você ter um humano por trás avaliando isso daí, avaliando a rede com Wireshark ou coisa assim do gênero. Aí a gente tem os estágios de mitigação, a detecção, né, do ataque, o redirecionamento do tráfego. É interessante isso. Você bota um humano lá e bota esse tráfego que está chegando agora nesse site vai para outro lugar. Né? E agora eu vou ligar o site a outro IP. A filtragem, né, permitir só que o que passe a ser devido. Você vai filtrar, estão fazendo muita requisição desse tipo, então não vai ter mais requisição desse tipo. E análise, você vê os logs de segurança para ver se você consegue encontrar alguma vulnerabilidade que ligue ao atacante. Aqui tem as fontes, tá certo, pessoal? Vou deixar esse vídeo por aqui. Se inscreva no canal, deixe um like. E é isso.
Valeu. Falou. You say that the life